Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Série Novos Tempos, Espiritualidade com Entendimento é o que vamos meditar hoje. Tudo isso à luz de Coríntios. Nós começamos lá atrás esta série e estamos de mês em mês indo para uma nova etapa. E nós estamos chegando no final da primeira carta e nós vamos ouvir hoje então sobre espiritualidade com entendimento. Pastor Mário nos falou na última semana sobre a excelência suprema do amor. Hoje nós falaremos sobre espiritualidade com entendimento e o pastor George nos falará na próxima semana, no próximo domingo pela manhã, profetizar é mais importante. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela carta de Paulo aos Coríntios e te suplicamos o teu favor, porque a tua palavra é eterna. Ele escreveu aos Coríntios, jamais poderia imaginar que 2000 anos depois, uma igreja na região metropolitana do Rio de Janeiro, em Maricá, pudesse estar lendo e retirando dela apontamentos que nos ajudam e, sobretudo, nos direcionam para o centro daquilo que o Senhor tem para a igreja de todos os tempos. Não foi apenas para os coríntios, não foi apenas para os efésios, gálatas, tessalonicenses, enfim, é para todo o teu povo espalhado pela face da terra em todas as eras, em todos os tempos. Por isso, Pai, te pedimos a tua bênção para que possamos entender, praticar e viver o avivamento de maneira intensa, abençoada, maravilhosa, vendo a tua igreja andando no Espírito, vivendo no Espírito e realizando a obra do Senhor no Espírito Santo de Deus. Assim, Pai, oramos e te suplicamos o teu favor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem alguém aqui pela primeira vez? Erga sua mão assim bem alto. Lá e lá. Uma salva de palmas a estes. Você que é membro da igreja, estenda a sua mão aí e vamos receber estas pessoas com grande amor e carinho. Queridos, espiritualidade com entendimento, nós vamos nos valer de 1 Coríntios, capítulo 14, versos 1 a 25. Ao longo da mensagem, nós iremos ler todo este capítulo para termos o entendimento para a prática, da prática para a vivência. E nós vamos desenvolver uma vida que não vai ficar limitada aos cultos, pelo contrário, será orgânica, uma vida que intensamente vai viver os propósitos de Deus, onde estiver, como estiver e com as pessoas que ali estiverem cercando a sua vida. Nós somos cristãos na igreja e nas casas, e nos relacionamentos, e na universidade, com quem conversamos, com quem dialogamos, com quem trabalhamos, com quem servimos. Tudo o que está em nós deve glorificar ao Senhor. Tudo que está em você deve ser para a glória de Deus. Tudo que está em você deve apontar para Jesus. Tudo que está em você deve ser desejo seu que o poder de Deus se manifeste para a glória do nome dEle. Tudo o que esta igreja vier a fazer, precisa fazer em amor, pelas pessoas, pela igreja, pela cidade, pelo estado, pelo Brasil e pelo mundo. Nós estamos vendo a situação do nosso país e olhando para a palavra de Deus, nós estamos muito próximos da crescente onda de injustiças, traições, prisões e tantas outras coisas que, por se multiplicarem estas coisas, ou seja, a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos vai esfriar.
é profético, é bíblico, não dá para fugir disso, por mais que queiramos. Por isso é que eu e você precisamos nos fortalecer na força que vem do Senhor. Porque os próximos dias, meses, anos, eles vão ser muito intensos. E não pensemos nós que quando a água sobe, só sobe para um lado, sobe para todo mundo, inclusive para a igreja. E nós, como resposta de Deus para a terra, precisamos estar prontos, estarmos preparados. Quero comunicar a Raquel e toda a equipe que ainda temos lugares aqui e ninguém precisa ficar lá fora, tá bom? Ninguém. Tá bom, João? João, você que é grandão, forte, bonito, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Às vezes eu converso com alguns irmãos, Mateus, que me perguntam ou querem saber sobre coisas que nós estamos ensinando do púlpito, todo domingo de manhã. Aí eu falo assim, ó, no YouTube tá tudo que você está perguntando tá lá. As mensagens são gravadas. Você, quando o povo está ouvindo a pregação, queridos, a nossa pregação, nesses 8 anos que aqui estamos, a nossa pregação é para que vocês entendam para onde nós estamos indo. Não é para você, como a palavra do pastor me edifica, como eu inicio uma semana tão boa quando eu ouço a mensagem do domingo de manhã ou do domingo à noite. Não é para isso só. É um direcionamento de Deus, de acordo com o que Deus tem como propósito para a nossa vida, para a nossa igreja. Então, assista sempre com os ouvidos espirituais atentos, porque Deus está te dando um direcionamento que recebemos, nós transmitimos a vocês, para que vocês saibam para onde nós estamos indo. Não perca nenhuma celebração, nem de quinta, nem de domingo de manhã, nem às 2 da noite, porque Deus quer falar à sua igreja, para que a sua igreja siga na mesma direção. A visão de Deus para a sua igreja baseia-se na essência daquilo que Ele é, ou seja, amor. Deus é amor. Então, em justa medida, a igreja deve amar, respeitar, cuidar. Do início ao fim, todas as obras de Deus são realizadas em santo e intenso amor. Desde Neemias, que por puro amor deixou seu lugar confortável, desceu aos seus irmãos que estavam em vergonha, empobrecidos, desesperançados, para erguer os muros da cidade e restaurar o temor a Deus em Samaria, trazendo alegria ao povo. Chegamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, que mais uma vez coloca o amor como centro das ações da igreja. Avançaremos então hoje para um princípio de maturidade que todas as igrejas cristãs devem observar, para que o avivamento espiritual não seja prejudicado pela infantilidade ou a sua imaturidade, que a emoção do avivamento pode gerar naqueles que o experimentam. Queridos, não há problema nenhum na emoção, mas se esta emoção se extravasar, atrapalha o processo de avivamento na história e na vida de uma igreja, porque gera ruído, gera divisão, descontentamento. Então, nós precisamos desejar o avivamento, estarmos prontos para ele e nos mantermos firmes na execução em amor de tudo que Deus nos dá. É pecado chorar na presença do Senhor? Se for assim, o pastor Jorge nem na porta do céu chega. Quem aqui já chorou numa celebração? Já chorou assim, sentiu assim que a lágrima veio, quando você viu, escorreu. Queridos, isso é uma bênção. A emoção, o coração sentir a presença de Deus. Quem já se arrepiou? Você já se arrepiou? Isso é coisa boa, irmãos. Isso é coisa boa. Eu sonho com um dia em que o Fabiano, com esse Twitter, esse médio que ele tem um Twitter ali, aqui, não sei se você já percebeu, pastor Jorge. Quantos aqui entende de música aí? Deixa eu ver. Música, voz, isso. Ele tem um Twitter aqui, um médio grave, e ele, quando dá o glória a Deus, sabe qual é o meu sonho? Quando ele der aquela puxada, você já entender que vem um glória a Deus bem forte, e você também dá glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Fabiano, puxa aí, que eu quero ver a igreja toda, vai. Glória a
isso aí. Agora, não pode acompanhar o Tanaka. Não acompanhe o Lucas Tanaka, porque ele dá aleluia e glória a Deus em qualquer... Você está falando uma coisa terrível e está ele dando aleluia, dando glória a Deus. Aí eu vejo aqui os meus pregadores, não é? Com toda paciência e calma. Parabéns, pregadores. Não é fácil, não é, Camila? Não é fácil. Eu estava viajando, eu estava ouvindo a Camila e Camila falava uma coisa e ele falava outra. E eu falava assim, Senhor, aguenta aí, Camila. E eu escutava porque ele fala bem forte, né? Então tem um momento certo no templo, na alegria aqui. Tem um momento certo da glória, tem um momento certo da aleluia, tem um momento certo da misericórdia. Misericórdia, Senhor, né? Então a gente vai tendo entendimento, compreensão. A espiritualidade precisa de entendimento. Nós que participamos de algo espiritual nesse corpo, eu quero dizer para você o seguinte: você é alma que tem um corpo, não é o corpo que tem uma alma. Então você precisa aprender, e eu preciso aprender também, a lidar com entendimento e emoção, entendimento e sentimento. Isso tudo, queridos, é combustível de Deus para mim e para você. Uma pessoa cheia, ela arrasta uma multidão. Quando a pessoa começa a ficar assim, meio da vasilha para baixo, ela também vai levando outros para o meio, para baixo, e aí o risco, né, que o apóstolo Paulo alertou: não extingais o Espírito Santo. Não pode. Então o Espírito Santo, ele é amor, ele é alegria, ele é paz, ele é benignidade, bondade, longanimidade, domínio próprio. O Espírito Santo é esse, total, completo. E nós precisamos entender para que possamos viver plenamente esse Espírito. A Bíblia diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Como assim, pastor? Mas como é que pode? Se a alegria é um gomo do Espírito Santo, como é que pode estar cheio de alegria e cheio do Espírito Santo? Sabe por quê, irmãos? Porque a emoção, a alegria que nós temos, nós sentimos nesse corpo aí, ó. Essa alegria. Quem conhece o cântico? Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não, 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 não vai sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair de dentro do meu coração. Isso aí. Aleluia. Isso aí. A cada um aleluia, a cada um glória, a igreja toda junto. Amém, queridos? Senão, daqui a pouco, vão olhar só para ele. Então, você também, abra sua boca. Fala para o teu vizinho, abra a boca. Fala também. Uma vez fomos visitar uma igreja nossa, a igreja 2 de Julho, lá em Ipirá, uma cidade no interior da Bahia. Fomos lá em Ipirá. Aí chegamos lá, o pastor veio. Poxa, pastor Cândido, estou aqui já há 16 anos, pastor Luiz. O pastor de lá falou com a gente. Estou aqui já há 16 anos pregando e a igreja não cresce, a igreja não vai. Chegou um pastor aí agora com um bumbo. Ele está com um bumbo. E ele sai todo dia, 4 horas da tarde, ele pega o bumbo e vai. E vai para a praça. Ele está aqui há 6 meses. Aí eu falei assim, e aí, o resultado? A igreja dele tem mais de 600 pessoas. Aí eu falei, pega o teu bumbo também, campeão. Pega um bumbo maior que o dele. Ele vai 4 horas, você vai 8 da manhã. O vento sopra aonde quer. Às vezes a gente fica olhando muito para um lado e se esquece que Deus quer usar a nossa vida também. E ele estava ali há 16 anos, o outro estava lá há 6 meses. Olha o resultado. Nós precisamos entender que o Espírito Santo não está submisso ou subordinado a gente, não. Para com isso, tira isso da sua mente. O Espírito Santo só age assim, ele só faz assim, e é assim que eu vou crer, e é assim que eu vou fazer. Que nada, irmãos.
O Espírito Santo faz o que quer, com quem quer, a hora que quer, para o propósito dele. Ele faz. O entendimento vai nos levar a termos exatamente esta percepção em todos os momentos da nossa história. E quando agimos em amor, até quando a gente administra uma exortação, as pessoas não sentem dor. Elas sentem consolo, conforto, ajuda e edificação. Não há constrangimento. Por isso que a exortação precisa ser em amor. Porque ninguém gosta de ser exortado. Quem é que gosta de ser exortado? Hein, irmã Zulmira? A Tanaka levantou a mão. Ele é fantástico. E hoje ele veio disfarçado lá, para a gente não conhecer ele. Botou uma touca, botou uma... Como é que é o nome? Uma máscara? Tanaka. Então, queridos, novos tempos, espiritualidade com entendimento. Para a gente ir almoçar. Amém? Para a gente ir almoçar. Como desenvolver minha espiritualidade no processo do avivamento? Em primeiro lugar, mantendo o amor no centro da minha vida. Versos 1 e 2, na NVT. Que o amor seja seu maior objetivo. Repita comigo. Que o amor seja o seu maior objetivo. O apóstolo Paulo vem destruindo sofismas, divergências, partidarismo, facções, adultérios, prostituições. Depois ele chega no capítulo 12, ele vai falar dos dons espirituais e como a ter ordem na casa do Senhor, ele vai ensinar, mas no capítulo 13 ele vai falar de amor. Ainda que uma igreja tenha todos os dons espirituais, esteja andando no Espírito, vivendo no Espírito, se não tiver amor, queridos, nada aproveita. Você pode ter fé para jogar o seu corpo no fogo, você pode ter fé para dar a maior oferta, você pode fazer o que você quiser, se não for motivado pelo amor, nada, de nada adianta. Do serviço ministerial a doações, é necessário que seja em amor, porque quem ama se doa, quem ama dá tempo, quem ama faz de tudo para que o outro seja abençoado e não você mesmo. O amor não é egoísta, não é ciumento, não busca os seus próprios interesses. Este amor que vem de Deus precisa estar em nós. O objetivo maior, eu amanhã vou doar do meu dia de folga 2 horas pela manhã, 2 horas à tarde, porque eu ia falar isso amanhã, mas já que eu estou na mensagem, então todos esses homens aí que virão às 7h30, precisam estar também no final, porque é muita coisa para as mulheres guardarem. Então, amanhã às 7h30 nós vamos estar aqui. Mas se eu e você viermos para cá com o coração cheio de amor, desejando servir ao Senhor, servindo aos irmãos, pode ter certeza, haverá da parte de Deus uma bênção especial para todos nós. Porque, queridos, é muito abençoador servir ao Senhor, servindo as pessoas. A bênção já está garantida. O ambiente fica gostoso, a gente sorri, a gente dá gargalhada, a gente conta uma história, a gente ora junto, a gente chora, a gente estende a mão e Deus vai fazendo a obra. Quando a igreja está reunida servindo ao Senhor, Ele está no meio. Eu não abro mão da presença do Senhor. Nunca abra mão da presença do Senhor. Em tudo que você fizer, que o seu objetivo maior seja o amor. O versículo segue: contudo, observem, que o objetivo maior seja o contudo, todavia, porém, mas, contudo, desejem também o quê? Mas que desânimo, está escrito aí, olha. Contudo, desejem também os dons espirituais. Esse desejo aí é ardentemente buscar, tem intensidade aí, tem busca, tem pedir, tem bater. É preciso intensidade.
Buscar mesmo, queridos. Vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Contudo, desejem ardentemente também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Aí ele vai dizer assim, olha, especialmente, porque são muitos dons, e ele está ensinando um propósito, que a gente vai chegar lá. Ele está ensinando o propósito, vejam, a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. E em espírito, fala verdades ocultas. Ele está sendo usado pelo diabo? Ele está sendo usado pelo diabo? Então fala com convicção. Não, Paulo está ensinando o momento certo, a hora certa, no culto público, a como você deve usar cada dom espiritual. Só isso. Não é para proibir, não é para coibir, não é para lançar pedra, não é para achar esquisito, porque o Espírito Santo, ele vai te dar maturidade para entender, entendimento para fazer ou realizar, e ele vai te usar quando e onde ele quiser. Nós não somos uma igreja que vai limitar as ações do Espírito, mas nós precisamos entender para que a nossa espiritualidade seja bem entendida entre todos. Preciso falar de uma maneira clara, objetiva, para a edificação. É disso que o Paulo está falando. E nós não podemos fugir da Bíblia. O amor não é um dom espiritual, mas o fruto do Espírito. Caráter daquele que está em Cristo e Cristo nele, o capacitando para frutificar, ou seja, servir com excelência as pessoas, buscando a edificação plena do corpo de Cristo. Fruto é diferente de dom espiritual. Existem pessoas que têm dom espiritual, mas não têm amor nenhum. Não adianta nada. Tem o dom, recebeu o dom, mas age com orgulho, com vaidade, com prepotência. Acha que é maior, acha que é melhor, acha que não tem ninguém melhor do que ele, acha que ele é superior. Estes sentimentos precisam sair. O que nós precisamos é do entendimento do Senhor, porque todos os dons são importantes. Amém, queridos? Todos os dons são importantes, todos. Mas, sobretudo, o fruto, que é característica daquele que está em Cristo e Cristo nele. Eu estou em Cristo, recebo dons espirituais. Cristo está em mim, eu amo com intensidade. Quem entendeu? Aceitei Jesus, selo da minha salvação, dons espirituais, capacidade para evangelizar. Amém, queridos? Mas se você parar aí e não pedir a Deus para mudar o seu caráter, sabe o que vai acontecer? Você vai ser um pastor pedófilo, adúltero, mentiroso, ingrato, desonesto, traidor, político no sentido pejorativo da palavra. Quem está entendendo isso? Por isso que, primeiramente, nós devemos ser aperfeiçoados no amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Quando eu amo, eu respeito. Quando eu amo, eu suporto. Quando eu amo, eu não desisto. Quando eu amo, eu busco o que é melhor para todos e não para mim mesmo. Quando eu amo, eu me sacrifico. Eu abro mão. Quando eu só tenho o dom espiritual, eu quero que a minha vontade se cumpra. Eu quero que o meu jeito prevaleça. Eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo, do meu jeito. E eu pego um chicote, e quem não seguir, a porta da rua é a serventia da casa. Eu fico triste quando eu ouço isso de alguns colegas. Ah, comigo não combinou comigo, eu mostro logo a porta da rua.
Tem amor? Nenhum. As ovelhas são suas? São minhas? As ovelhas são do? Jesus disse com todas as letras, nenhuma se perdeu, a não ser Judas, porque estava destinado. Mas não perdi nenhuma. E só tinha gente boa, não era? Hein, Ramile? Só tinha gente boa, né? Só tinha gente que dava prazer de estar junto. Queridos, eles mais brigavam. Não fosse o Espírito Santo entrar e revesti-los de poder e de amor, eles estavam brigando até hoje. Quem era o maior, quem era o melhor, quem ia substituir Jesus. Vocês lembram quando uma mãe falou assim, mestre, permita que esses dois meus filhos, mãe é mãe, né? Mãe nunca pede pelo outro, né? Pede sempre para si, né? Mestre, no teu reino lá, coloca um à tua direita, um à minha esquerda. Jesus respondeu a ela, a mim não compete, isso aí é reservado para o Senhor. Não sou eu que vou dizer quem vai ficar à minha direita e minha esquerda. Mas você lembra da transfiguração? Quem estava à direita e quem estava à esquerda? Moisés, a lei, e Elias, os profetas. Existem coisas que já estão determinadas por Deus, que nós não vamos tomar. Jesus disse aos discípulos dele, aos 12 apóstolos, vocês vão se assentar em 12 tronos e vocês vão dar juízo às 12 tribos de Israel. Mas nós também vamos ter um trono. Nós também vamos estar ao lado dele. Nós também vamos estar de joelhos diante dele. Eu fico vendo a gente de branquinho, todo mundo de branquinho. Ô Zorimar, você me permite pedir à igreja que um domingo desse venha todo mundo de branco? Porque o pastor tem que lidar com o presidente do corpo diaconal. Você que está chegando na Igreja Batista agora, as duas autoridades eclesiásticas reconhecidas pela denominação é pastor e diácono. Fui bem? Passo hoje, hein, pastor Mário? Qualquer concílio, isso aí bate. Então, você que está no seminário aí, isso aí você tem que guardar, né? Então, pastor, batista e diácono. Esses são os dois oficiais da igreja. Então, já que o pastor diácono Zorimar já deu sim, no próximo domingo todo mundo de branco. É brincadeira, tá, irmãos? Mas vejam, uma igreja, ela vai viver muitas coisas boas demais. Mas se nós não estivermos com esse vínculo da perfeição, quem aqui tem problema? Não precisa nem, levanta a mão não. Não levanta a mão porque vai faltar mão, vai faltar pé. Nós não temos problemas, queridos. A gente não está nessa terra. A gente tem ou não tem aflições? Hein? Existem coisas que vêm para desanimar, vêm para tirar a nossa força, a nossa direção. Vem ou não vem? Vem. Mas quando nós estamos num ambiente de amor e de cuidado, mesmo quando a gente surtar, pastor, crente surta? Surta ou não surta? Hein? Crente de vez em quando também não dá umas? Hein, Renan? Crente também não entristece a gente? Sim ou não, irmãos? Na igreja, de vez em quando, não tem uma pessoa frustrada com a outra, entristecida com a outra? Tem ou não tem, irmãos? Por isso que devemos estar cheios do amor, porque o amor perdoa. O amor dá mais uma oportunidade, o amor dá mais uma chance, o amor caminha a outra milha, e o amor tudo suporta, tudo espera e tudo crê. Conseguem entender por que Paulo está dizendo isso para a gente hoje? Que é necessário que busquemos em primeiro lugar o amor, porque isso caracteriza o cristão, é um caráter de Cristo. Todos nós temos um dom, mas nós precisamos viver em amor. Vejam Gálatas 5, 22 e 23. Mas o Espírito produz este fruto. Vamos juntos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Quando o que determina o seu serviço aos membros do corpo é o amor, sua mente e raciocínio o levarão a agir na direção da edificação do irmão e seu crescimento em Jesus. Em segundo lugar, como desenvolver minha espiritualidade no processo do avivamento? Valorizando o meu irmão, pois somos um só corpo.
Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. É pecado falar em línguas? Não. O que Paulo está dizendo? Ele está se edificando. Aleluia! Por isso que ele vai dizer: eu queria que todos vocês falassem em línguas. Por quê? Porque está se edificando, está se alegrando, está sentindo a presença do Senhor, está sendo usado. Mas ele está dizendo que numa reunião coletiva, quando eu falo em português a vocês, vocês entendem com clareza. Quem está entendendo com clareza? Para o próximo domingo eu vou decorar uma frase em inglês. Não the book on the table. Isso aí todo mundo aprende. Quem aprendeu aí? The book on the table. Vai lá. Aí todo mundo aprendeu esse negócio. Agora, em libras. Nas libras. Tá bom. Vamos ensaiar nessa semana. Vou chegar aqui pregando em libras. Mas aí você vai ter que falar, né, o que eu estou fazendo. Então vamos marcar 2030, a gente vai fazer essa, que aí eu vou ter tempo bastante suficiente para aprender. Porque vejam bem, queridos, o que Paulo está querendo? Quando a reunião é pública, reunião de todos, ele está querendo que todos sejam alcançados, todos sejam edificados. Por isso que ele vai dizer: não proíbam falar em línguas, mas que haja o quê? Entendimento, para que todos possam ser edificados. Só isso, tá bom? Vejam, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, desenvolverá a sua fé e experiências espirituais de tal maneira que ajudará os demais a crescerem em Jesus. Ele não mandou procurar os dons, e ele não separou, olha, especialmente profetizar. Por quê, queridos? O que Jesus mandou a gente fazer é: ide por todo mundo, pregai o evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizem e ensinem todas as coisas. Esse é o mandamento maior. E depois desse comissionamento, ele vai falar os 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Quando nós estamos andando em amor, o amor ao próximo determinará como eu vou lidar com ele, como eu vou cuidar dele, abençoar a vida dele, ser paciente com ele. É o amor que faz com que você entenda que o outro precisa de você. É o amor. O entendimento vai te fazer valorizar o seu irmão, porque quando valorizo o meu irmão, eu o fortaleço, eu o animo, eu o conforto. Isto é amor. Amor pelo outro. Vamos repetir isso? Está aí na tela para você, pessoal da tela. Vamos juntos? Quando valorizo o meu irmão, eu o fortaleço, animo e conforto. Isto é amor. O apóstolo Paulo vai dizer nos dons espirituais, ele vai falar assim: falam todos em línguas? Todos têm o dom de curar? Todos interpretam? Quem se lembra desse texto aí? Então, o dom espiritual, ele é dado por Deus para benefício de todos. Quando nós estamos vivendo em amor, a nossa atitude vai ser de amor e cuidado para com o próximo. Nós não podemos desviar ninguém, pelo contrário. Em terceiro lugar, como desenvolver minha espiritualidade no processo do avivamento? Em terceiro lugar, estabelecendo a doutrina dos apóstolos como o centro do ensino. Aqui, irmãos, está um grande divisor de águas e uma transição imensa para a minha mente, para o meu coração e para você como igreja. A doutrina dos apóstolos, o ensino de Paulo, de Pedro, de Tiago, acerca de diversos pontos,
da palavra de Deus, é essa doutrina que nós precisamos. Nós não podemos nos deixar enganar por nada, nem por ninguém. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas. Vamos juntos agora? A menos que alguém interprete o que vocês dizem. Só os homens. Para que toda a igreja seja fortalecida. Só as mulheres. Se o objetivo da palavra de Deus, se o ensino de Paulo está lidando com uma igreja que primeiro passou por tudo que eu disse a vocês, e ele chega no capítulo 12, ele fala de dons espirituais, ele chega no capítulo 13, fala de amor, quando ele chega no capítulo 14, ele está fechando aquela carta, indicando para a igreja o caminho seguro para que ela desenvolva espiritualidade com entendimento. Porque, queridos, nós somos do céu, amém, queridos? Nós só vamos discernir as coisas espirituais se nós estivermos andando no Espírito em amor. Então, aqui é hora para você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, tirar as suas dúvidas, mas sair daqui amando, desejando sempre que o outro seja elevado, sempre disposto, sempre disponível a abençoar pessoas. Você já abençoou alguém nessa semana? Quando você acorda, você pergunta ao Senhor: Senhor, quem o Senhor quer abençoar hoje? Me leve até essa pessoa. Vocês conseguem imaginar cada um saindo daqui como missionário do Senhor, pronto a viver plenamente o chamado de Cristo para a salvação de outras pessoas? O dom espiritual do falar em línguas é uma grande bênção para aqueles que o possuem, assim como todos os demais dons o são, pois todos possuem a mesma finalidade espiritual, o bem comum, o todos. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito. Cadê o meu versículo? Lá na tela. Vamos juntos? Isso, juntos comigo. Vamos juntos? Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes. Repita isso comigo. Deus trabalha de maneiras diferentes. Mais uma vez. Deus trabalha de maneiras diferentes. O que vai edificar a sua vida não necessariamente vai edificar a vida do Mateus. O cântico que você ama e adora nem sempre vai edificar a minha vida e a vida do pastor Mário. A forma de culto que você talvez adotasse aqui, paciência, não será adotada, porque quem Deus chamou para pastorear fui eu. Então vai seguir a minha orientação. A de Patrícia, a do David e da Cíntia, e de quem estiver aqui. Consegue entender? Lá no pastor Ailton, né, Zorimar? Durante 50 e tantos anos de ministério, era rígido, era o jeito dele, o estilo dele, a forma dele. E a igreja construiu um colégio, 5.000 alunos, para 4.000 alunos. A igreja cresceu demais, quase 1.000 membros, muita obra missionária. Mas o estilão do pastor, se tivesse, hein, Zorimar? Sem gravata subia? Isso é interno. Aí que não sobe mesmo. Na época dele era assim. Uma vez estávamos cantando e pregando numa igreja aqui, na região dos Lagos. Não vou falar qual não. Se escapulir, escapuliu. Mas estávamos lá e a líder da EBD, chegou para a gente e falou assim: vocês poderiam cantar uma canção para fechar a nossa EBD? E nós dissemos: sim, podemos, não há problema nenhum. E nós cantamos a canção, fechando a EBD. Os irmãos que estavam na EBD gostaram muito, e nós fizemos o que a pessoa pediu, e fomos depois lá atrás para orar com o pastor.
Ele deu um sabão na gente. Fui eu quem convidei os irmãos. Os irmãos não deveriam ter cantado antes de eu os anunciar. Viu, diácono Marcos? Paulo, Davi, Jefferson, André e José. Você já sentiu? Quem já sentiu assim o rosto queimar? Já sentiu? Você já sentiu? Já sentiu o rosto queimar? Rapaz, olha, Rosângela, nosso rosto foi queimando. Mas queimando, Zulmira, queimando, Léo, Zuleika, e a gente ficar pequenininho. Aí eu falei assim, Senhor, tem misericórdia. Como é que a gente vai cantar agora no culto? Começou o culto. E ele falava mais ou menos assim, como eu vou falar agora. Irmãos, quando o pastor fizer um convite a um grupo, ninguém está autorizado a pedir para cantar, seja aqui, no pátio, no banheiro. Foi falando assim. Não pode. Agora vamos abrir o nosso culto. É o jeito. Mas a igreja estava cheia. E o povo amava o pastor. Então, cada ovelha tem um pastor que... E vocês também. Oh! Eu só deixei a bola quicando, né? Mas olha, vamos viver em amor. Fale pro seu irmão aí, ó. Se for esposa, aí pode até dar um beijo, não tem problema não, um beijinho assim. Vamos viver em amor. Olha pro teu irmão aí. Vamos viver em amor, vamos viver em amor. Vamos viver em amor. Vamos viver em amor. Vamos viver em amor. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós, irmãos. É o mesmo Deus quem opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Vamos juntos? A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Ontem eu fiz um teste no carro. Estávamos eu, João, Tiago, George, pastor George e Andréia, no carro. Não era uma van não, era um carro só mesmo. Nós 5 em um carro. Benção, né, pastor? Aí eu fiz um teste. Botei o meu quarteto Arautos do Rei de 1962. Aí estou escutando, e estava bem alto. E eles estavam conversando e aumentaram a voz. Aí começaram a me fazer perguntas. Aí eu falei assim, eu já entendi. Fui lá e desliguei. O que eu gosto nem sempre vai ser do gosto do outro. Mas tanto o gosto do outro, se é por hino, se é por cântico, se é de Deus. Amém, queridos? É de Deus. E o do outro também é de Deus. Né, João? Te amo, João. Te amo mesmo, coração mesmo. Te amo mesmo. Você é uma inspiração. Bênção. O ensino doutrinário do apóstolo Paulo, bem como dos demais apóstolos, sempre apontará para o benefício da igreja, o bem comum, o benefício de todos. Versículo 6. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas, se eu lhes trouxer uma revelação, repita comigo, revelação, um conhecimento espiritual, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Estabelecer a doutrina dos apóstolos no processo do avivamento espiritual da igreja será proveitoso a todos e não apenas a um determinado grupo de pessoas. Vamos juntos agora? O dom espiritual, vamos juntos? O dom espiritual não deve servir para divisão, mas para a edificação do corpo. Como desenvolver minha espiritualidade no processo do avivamento? Sendo claro e preciso naquilo que realizo em nome do Senhor,
o texto vai nos dizer assim: até mesmo instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo, repita comigo, o mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo, e todos têm sentido. Mas se eu não entendo o idioma, sou estrangeiro para com o que fala, e ele estrangeiro para mim. Vamos juntos de novo? O mesmo se aplica a vocês. Vamos juntos? O mesmo que acontece conosco é o mesmo que se aplica a todos nós. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, vamos juntos agora? Busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Então, este ensino, queridos, não está dizendo para você não fazer isso ou não fazer aquilo, deixa esse dom para lá, esquece. Não, irmãos, os dons espirituais são uma realidade. A proposta é espiritualidade com entendimento. O que nós vamos viver daqui para frente são coisas novas, coisas grandes, que nós não sabemos. Nós não temos ideia do que Deus vai fazer, irmãos. Virá um tempo de grande crescimento para esta igreja. Mas em todos os níveis, todos. Nós não vamos ficar desequilibrados. Não. Ficou até parecendo, né? Assim, isso no vídeo. Esse pessoal do TikTok, não posso nem fazer esses movimentos assim, né? Não pode. Nós não vamos ficar desequilibrados. Pegou aí, Vaxi? Não. Vou ficar assim, irmãos, ó. Permanecer de pé, firmes. Mas vendo cego ver. Coxo andar. Ah, pastor, isso aí não acontece mais não. Não acontece porque você não tem necessidade. Não acontece porque Deus não teve um propósito lá com A, B, C e D. Mas quem disse que essas coisas não acontecem mais? A Europa começou assim. Não, isso aí era só no tempo. Lá, hoje não acontece mais não. Irmãos, a fé que agrada a Deus, a fé que Deus quer que desenvolvamos, é uma fé que vai além das possibilidades, senão não precisa de fé. Se o Espírito de Deus está entre nós, coisas extraordinárias podem acontecer. Mas se nós não estivermos preparados em oração, em adoração, em amor, a gente não vê nada acontecer. Na última semana, subiu uma pessoa, foi convidada. Quando a necessidade bate a porta, irmãos, a gente não olha quem está vindo. Quem é que já ficou internado? Internado. Não sabe quando vai sair. Está internado. Está lá no hospital, internado. E aparece uma pessoa lá no fim do corredor, vindo, com uma Bíblia na mão. Isso te alegra? Você torce ou não torce para que aquela pessoa entre no seu quarto? Hein? Hein, Alberto? Aí quando ela chega perto de você e fala assim: posso orar por você? Você pergunta de qual igreja ela é? De qual denominação? Uma vez, lá no Inca, chegou uma senhora assim. E ela falou assim: eu posso orar pelo seu filho? Eu falei assim: pode. Eu só entendi Senhor e Deus da abertura. E ela orou. E foi tão sobrenatural o que aconteceu.
sobrenatural. Você já teve experiência sobrenatural? Experiência assim de você ver que a coisa mudou, a atmosfera mudou, as coisas começaram a acontecer, a fluir. Então, queridos, as coisas do Espírito só podem ser discernidas espiritualmente. Ninguém aqui vai te manipular. Ninguém. O Espírito Santo vai conduzir vocês. Ele vai conduzir vocês. Vai estar sempre, batendo com a palavra, porque é o mesmo Deus que está fazendo isso em todos. Nós precisamos sonhar com coisas que só Deus pode realizar. Nós precisamos orar. Queridos, que coisa triste. Eu estou submisso à vontade de Deus, mas quando eu oro por um enfermo, eu peço: Senhor, em nome de Jesus, cura. Aí a pessoa subiu aqui, foi convidado na tenda de oração, subiu. Queridos, eu estava na mesa de cá, o outro aqui, o apóstolo Mário Barreto França, lá na primeira, pastor Mário lá. A pessoa subiu, irmãos, com dificuldade. Mas você via, né, pastor Mário? A pessoa estava sofrendo. Pastor Mário orou, a pessoa saiu curada. Saiu curada. Você crê nisso, irmãos? Saiu. Foi ou não foi, pastor Mário? Foi ou não foi, pastor Mário? Eu estou mentindo, pastor Mário? Não. Se você estiver em missão, as coisas vão acontecer. Não pode duvidar. Peça, porém, com fé, porque Deus não se agrada de tolos. Peça com fé. Você está em missão, vai fazer a obra do Senhor, Ele vai se manifestar, Ele vai fazer. Aquela pessoa saiu daqui curada, feliz da vida. Talvez você que acompanha o grupo da igreja viu lá, a gente sempre coloca o resultado. Tantos foram atendidos, tantos voluntários, e nós colocamos lá uma cura. Queridos, a cura edifica a igreja. As manifestações espirituais são para a edificação do corpo. Amanhã, quando você estiver com dificuldades, você vai se lembrar que a sua igreja tem fé. E que quando você pedir, quem é que já pediu oração na igreja porque estava passando por dificuldade? Saúde, dinheiro, seja o que for. E você sabe que a sua igreja tem fé para orar, para reverter aquilo. Não faz diferença para você? Sim ou não? Faz. Então nós não podemos nem retroceder e nem ir além do que a palavra de Deus nos ordena, nos orienta. Nós precisamos estar sempre dispostos a amar e a profetizar a palavra e deixar que o Espírito Santo faça a obra que Ele quer, com quem quer, na hora que quer, do jeito que quiser, porque nós não temos de Deus outro mandamento a não ser este. Duas verdades sobre os dons espirituais. O Espírito Santo reparte com quem quer, como Ele quer. O Espírito Santo precisa ser buscado com o entendimento correto. Quando o salvo busca o Espírito Santo, não é porque ele não o possua, muito pelo contrário, está buscando porque o conhece e deseja ser cheio dele. O que está na linha de frente é o anseio pelo deixar o vinho da confusão, pelo Espírito que edifica a si mesmo e ao corpo de Cristo. Efésios 5, 18 a 20, só as mulheres, bem forte. Calma aí, só um minutinho, para vocês acompanharem aí. Uma mulher lendo. Michele, pega aqui para ler. Vocês vão acompanhar a Michele. Vai lá, bota a câmera aí, Michele aí. Leu de lá, ó. Vamos lá, só as mulheres. Mulheres de pé. A gente já vai sair para almoçar daqui a pouco. Vai lá, mulheres. Bem forte, hein, mulheres, com a Michele. 1, 2, 3. Não se embriague com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas aí às mulheres. É isso aí. Obrigado, Michele. Percebam, pastor, como é que eu me encho do Espírito? Cantando, salmodiando. E aí tem hinos, cânticos espirituais. Quer se encher do Espírito? Não pergunte mais para o pastor qual música você deve ouvir.
Pastor, tem algum problema escutar? Depende, você quer escutar lixo e o que é consagrado ao adversário? Escute. Mas você quer se encher do Espírito e não alegrar só o seu ouvido ou o seu gosto musical? Monteiro, encha-se. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus, bem forte. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Edificou a sua vida? Edificou ou não? Foi bom demais? Não foi bom? Mas minha filha de 15 anos não conhece. Seu neto também não conhece. A Emily olhou para o lado. O que é isso? Quando é que cantava esse negócio? Onde que canta esse? Faz parte da nossa história. Faz sentido para a gente. Aí ela vai chegar aqui em cima e vai cantar e a gente vai ficar olhando para ela. O que é isso? Onde é que tem isso? Então, hoje nós cantamos um hino, não cantamos? No início? Foi um pouquinho diferente, mas cantamos. A gente sempre consegue colocar um hino, só que a roupagem é um pouquinho diferente. Por quê? Para alcançar todos. E quem já é mais maduro, faça como eu. Faça como eu. Todo dia eu escuto. Todo dia, toda hora. No meu carro, eu fico com pena de Raquel. Com pena de Maria Alice e com pena de Arthur. Teve um dia que Arthur falou assim: pai, Deus me livre, o que é isso? Nós já vamos pelo vale um a um, até que a morte enfim nos queira lhe ceifar. Na descida traz somente a dor sem fim, do negror do vale quem nos quer salvar. Nós já vamos pelo... Você é hino para criança ouvir? Que vale é esse, pai? É o vale da morte, meu irmão. Nós temos que encontrar com o Senhor. Irmãos. Igreja é mal barata, irmãos. Igreja é coisa do céu mesmo. Igreja é coisa do céu. Se você acha que aqui embaixo todo mundo é normal, você não sabe o que é igreja. Para tornar-se claro e preciso naquilo que você está experimentando no secreto. Queridos, esse livro tem um potencial transformador e resgatador de práticas espirituais fantástico. Mas é necessário que você desenvolva o seu secreto com Deus, te enchendo, para que o Espírito Santo te encha de amor, para tornar-se claro e preciso naquilo que você está experimentando no secreto, é necessário ter pleno conhecimento do Espírito humilde que em vós habita, pois Ele o capacitará a realizar as obras de Deus e a manifestar o seu poder debaixo da submissão a Ele. Vamos em pé, o último texto de hoje, e a gente segue na próxima oportunidade. Tiago 4, 5 a 10. Vamos ler juntos, em alto e bom som. Vamos juntos? O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês.
lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Queridos, não há espaço na palavra e no ensino e na doutrina dos apóstolos, não há espaço para orgulhos, vaidades, presunções, não há egoísmo ou egocentrismo, nada disso. Revistam-se de humildade, de amor, de carinho, de atenção pelas pessoas. Deus só vai te encher mais. Você vai transbordar. De quê, pastor? De amor, de atenção, de carinho. Sabe o que acontece? Você vai atrair as pessoas para você. Você não vai repelir, você vai atrair. As pessoas terão prazer na sua vida, as pessoas terão alegria em estar perto de você. Humilhem-se, pois, debaixo da potente mão de Deus. O que o apóstolo Tiago está dizendo é o seguinte: arrependam-se. Fecha a porta do quarto, confessa os pecados, retira da sua vida as práticas que não agradam ao Senhor, os pensamentos que estão norteando e te levando para um caminho distante do Senhor. Arrependam-se hoje, tira o riso do rosto, bota lágrima aí de arrependimento, bota choro, bota pranto, clame, busque, e Deus vai começar a transformar a sua vida primeiro. Ele não vai transformar a cidade antes de transformar a nossa igreja. Ele não vai fazer coisas grandes e firmes lá fora, enquanto não fizer coisas grandes e firmes aqui dentro. Antes que ele enviasse o povo para pregar, ele falou: olha, aguarda um pouquinho, até que vocês sejam revestidos do alto, revestidos do poder. Aí depois vocês vão, Samaria, Judeia, Jerusalém, até os confins da terra. Mas tem que ser cheio, tem que se encher. Quem é bêbado, você já deve ter visto um bêbado. Eu espero que ninguém aqui, já tenha tido essa experiência de perder os sentidos e não falar coisa com coisa. Não é assim que é o bêbado? Tem bêbado que, ele é alegre, ele abraça, ele beija, diz que ama, né? Tem bêbado que fica violento, é ou não é? Tem bêbado que fica violento. Tem bêbado que fica quieto, amuado. Tem gente que só fala com você quando está bêbado. O bêbado tem tudo que é jeito, irmãos. Por isso que Paulo vai dizer assim: olha, não vos embriagueis, porque há dissolução, perde o sentido, mas encham-se do Espírito. Porque quem está no Espírito está no entendimento certo, está caminhando com Deus, está querendo amar, está querendo ser manso, acordado, generoso, longânimo, cheio de sabedoria, usado por Deus. É isso que Ele quer para mim e para você. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós nos alegramos na Tua presença. Desejamos, Pai, que a Tua palavra possa encontrar solos férteis. Desejamos que a Tua palavra encontre corações sábios, entendidos, que entendam as Escrituras como ela é. Que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós busquemos o quebrantamento e uma vida de humildade, de serenidade. Nós te pedimos, Pai, o Teu favor, para que a Tua igreja seja usada em todos os dons espirituais que possui, todos, mas que ao buscarmos algo da parte de Deus, que peçamos a Deus intrepidez para pregar a Tua palavra, porque esse é o mandamento. As outras coisas são importantes, são boas, edificam, mas são o plus. É a Tua presença, é a Tua manifestação
que é tão importante para nós, que traz tanta alegria. Ah, Senhor, vermos uma pessoa curada. Senhor, quantas coisas a gente já viu na tenda de oração, nas células, nos ministérios, no templo, nas casas, enfim, quantas coisas a gente já viu, quantas bênçãos a gente já experimentou, quantas orações foram levantadas aos céus e pessoas foram restauradas, pessoas passaram por cirurgias, pessoas passaram por tratamentos graves, sérios. Quanto de Deus está sendo derramado, e a tua palavra nos assegura que sem a santificação ninguém vê, mas se nos santificarmos e em humildade estivermos, nós vamos ver com clareza que o Senhor está operando, que o Senhor está fazendo. A fé está brotando no coração das pessoas, o amor está crescendo. Que o Senhor, Pai, nos abençoe no almoço que vamos participar agora. Que o Senhor, Pai, abençoe os meus irmãos. Que aqueles que estão fazendo aniversário hoje sejam abençoados. Aqueles que vão fazer alguma cirurgia ou algum exame ou estão em tratamento, eu te peço, ó Deus, a tua bênção sobre cada um. Que logo mais às 18 horas, ao tratarmos sobre como vencer a síndrome do pânico, que muitas pessoas venham e tragam os seus visitantes para aprenderem à luz da palavra a vencer este gigante que é a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, enfim. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, guarda-nos, Senhor, e leva-nos em paz, em nome de Jesus, amém e amém.